Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Espero que todos tenham transcorrido uma boa semana e aqui estamos novamente com o nosso programa costumeiro e que tem bastante assistência. É um programa de nível superior, mas acredito que a igreja deva prezar também o nível superior e não apenas níveis populares. Padre Anselmo quer? Com muita alegria, mais uma vez nós estamos aqui reunidos e aproveito esse pequeno ensejo para deixar aqui o meu abraço para tantas pessoas que aqui também na nossa cidade de São Paulo vê o nosso programa, participa e nos acompanha. Mais uma vez, gratidão ao Padre Fernando. Muito bem. Agora me dê o link de onde estávamos. No programa passado, nós trabalhamos muito, Padre, ainda uma espécie de continuidade à imagem do Sinédrio. Tudo, começou aqui, depois que paramos. E eu falei a respeito da responsabilidade ou da culpabilidade? O senhor ficou de abordar isso para nós. Até onde ia a responsabilidade e a culpabilidade de entre os membros do Sinédrio? Então, mais uma vez, se não falei, mais uma vez, aqueles que condenaram Jesus em boa fé, e houve com toda certeza, para estes eu daria o termo de responsabilidades. Eles foram responsáveis. Agora, para aqueles outros que fanaticamente, sem motivo algum, por pura antipatia, condenaram Jesus à morte, eu daria o título de, eu falei, culpabilidade ou... responsabilidade. Não, de responsabilidade os primeiros. E culpabilidade. Culpabilidade os segundos. Agora, é claro, nós nunca saberemos exatamente quais foram os culpáveis e quais foram os responsáveis. Mas estavam todos lá dentro do Sinédrio, presidido pelo sumo sacerdote, que não era de família que resplandecesse por altas virtudes morais. A de Caifás? É. Uau! Exatamente. Que para mim é novo, porque, ao que tudo indica, era um corrupto. Proveio de Anás, por corrupto família, também. E Anás colocado aí em 6 depois de Cristo e teve 5 filhos sacerdotes. Uma família corrupta. Novo para mim. Pois é. Você vê nas mãos de quem estava o sumo pontificado dos tempos de Jesus. Foi esse Sinédrio que condenou Jesus à morte. Certo? Culpáveis e responsáveis pela morte de Jesus. Nesse parêntese nós entramos, é bom situar o telespectador, por causa daquele adendo teológico. Jesus morreu por todos, e outros dizem, todos fazem parte ou carregam um certo grau de responsabilidade pela morte de Jesus. Não, todos não. Não, mas aí o senhor entrou para explicar, né? Todos não. Eu e você não somos responsáveis. Uma coisa é o plano teológico. Não, teologicamente. Uma coisa é o plano teológico. Ele morreu por todos. Eu não sou responsável. Foi ele que morreu por mim. Eu não sou responsável pela morte dele. Agora, outra coisa é o plano histórico. No plano histórico, houve quem o mandasse à cruz. E aí eu distingui os responsáveis dos culpados pela morte de Jesus. Quando Caifás, no Evangelho de João, no final do capítulo 11, diz: é melhor que um só morra pelo povo. Pois é, uma palavra cínica, uma afirmação cínica, oportunista.
Só que o evangelista diz que ele não falou por si próprio. Ele profetizou sendo sumo sacerdote naquele ano fatídico. Mas, historicamente, e da boca de Caifás, isso não passa de um cinismo irônico. Agora, se Jesus foi condenado por quê? Boa pergunta. O que acharam em Jesus que o condenaram? Por que não condenaram outros judeus também? Que fizeram coisas semelhantes a Jesus. Por que Jesus foi condenado? Pelo seu ensinamento e pela arte de recolher pessoas para formar um grupo. Foi um conjunto de coisas. Primeiro, para muitos Jesus era um arrogante. Era um carpinteiro, sem academia, sem instrução, sem rabinato e um arrogante que se intrometia até nos privilégios de Moisés. Jesus não frequentou escolas rabínicas? Nenhuma. E como lia as escrituras? Lia porque se aprendia a ler no seu tempo. Mas não que tivesse em Nazaré uma escola rabínica, então, um povoado lá certamente, de 200 pessoas. Então, certamente, a técnica de leitura de Jesus não era tão... Não é bom era, que o telespectador não entenda. Era uma técnica do primeiro século. Ou seja, era uma técnica... Não sei o que você quer falar. Não, o que eu quero dizer é que não era uma técnica tão aprofundada. Não, claro que não. Fé... Não era uma exegese. Jesus não era um exegeta. Jesus interpretava livremente a Escritura como partindo de si como vontade de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Só que não baseava essa própria autoridade em ninguém, a não ser nele. Para muitos, isto aqui era o suprassumo da arrogância. E se meter nos privilégios mosaicos e até divinos. O que mais? Jesus foi condenado por bruxaria, magia negra. Ao menos não está claro nos relatos. Não, certamente não. Certa vez condenaram, ele expulsa demônios por Belzebu, o príncipe dos demônios. Ele está fazendo benefícios entre aspas, porque quem o manda é o príncipe dos demônios. Jesus provocou incidentes, à primeira vista, desnecessários em dia de sábado. Um ou outro, mas Provocou, não é? As espigas colhidas em dia de sábado. Que mais? A cura de gente, etc. Né? Provocou alguns incidentes no dia sagrado dos judeus. Jesus frequentava a companhia de gente fora da lei? Frequentemente. Comia, bebia, alegrava-se com. E o senhor já explicou por quê. Porque ele olhava a pessoa ao invés de olhar o grupo. Mas e os sinedritas, o que olhavam? Você está vendo que Jesus não era também, à primeira vista, uma pessoa totalmente pura aos olhos de todos. Ou seja, um piedoso passivo, né? Sim, que fosse mandado à cruz porque falava em parábolas, falava do reino de Deus e falava dos lírios do campo. Não foi isso que levou Jesus à cruz. Portanto, Jesus, de certa maneira, na sua vida pública, e disso não se fala muito, teve não apenas seguidores, mas muitos opositores. E eu diria hoje mais opositores do que seguidores. E vamos ser sinceros. Tome o quarto evangelho, capítulo 1.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se isso fosse verdade ainda hoje, se o Verbo se fizesse carne ainda hoje e viesse habitar hoje no meio de nós, quantos cristãos, por motivos religiosos, lhe virariam as costas? Inúmeros, com certeza. Por motivos religiosos. Está vendo como são as coisas? Bem, nós temos ainda algum minuto? Ou temos 1 minuto. Está vendo? Aqui, as questões são mais delicadas e mais complexas do que à primeira vista parece. Então, de acordo com aquilo que o senhor está nos colocando, não foi necessariamente uma questão que levou Jesus uma somatória de questões. E que se deu ao longo da vida. E que se deu ao longo da vida pública. E se a isso tudo acrescentarmos milagres feitos por Jesus, para muitos chamados magia negra, esse homem era um inimigo, um homem perigoso em potencial. Porque um homem capaz de fazer tudo isto é capaz de destruir a nação também. Para não falar da arrogância do ser Messias, né, padre? Só que ele não admitiu esse termo. Não proibiu, mas também não admitiu. Porque sabia do equívoco que esse termo aí traduzia. Ele preferia filho de homem. Filho do homem, sim. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Nós estamos de volta ao nosso segundo tempo e gostaria de saber, padre, se está tudo correndo bem, e claramente, e didaticamente, compreensivelmente. Eu acredito que sim. Estamos aqui na problemática da paixão do Senhor, na figura do Sinédrio e, mais precisamente, nas circunstâncias que durante toda a vida pública de Jesus possivelmente o levou a um processo de crucifixão. Tá certo. E agora podemos prosseguir? Podemos. Como é que os evangelistas viram tudo isso? Porque, fora um pequeno testemunho de Flávio Joséfo, o chamado Testimonium Flavianum, e o primeiro escrito cristão, que culpabiliza os judeus, a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 a 16, autenticamente paulino, nós só temos os evangelhos como narração da paixão de Jesus. Só que cada evangelista colhe um aspecto. E nós teríamos que examinar os aspectos colhidos por cada evangelista. Em primeiro lugar, vamos falar de Marcos, que foi o primeiro evangelho. Marcos foi aquele que inaugurou o gênero evangélico. Em Marcos, como se lê tudo isto? Como se interpreta tudo isto? Em Marcos, Pilatos condena Jesus por instâncias do Sinédrio e, sobretudo, do alto clero, que não o tolerava. Mas digamos que o retrato que Marcos dá destes sinedritas é mais um retrato fanático. A tendência dos evangelistas vai numa direção que não é bem a nossa. É desculpar sempre mais os romanos e carregar as culpas, ou a culpa, sempre mais nos judeus. Muitos comentadores que leio, a chave de leitura, de interpretação é essa. E culpabilizando mais e mais todos os judeus e amenizando. Por que isso, padre? Isso tem algumas explicações, sobretudo em Lucas, porque era de todo conveniente aos evangelistas mostrarem que o evangelho não era subversivo,
no Império Romano. E que Jesus, mesmo chamado Messias, nada tinha a ver com os imperadores de Roma. Não era rival a nenhum deles, e os cristãos que professavam Jesus na sua fé não eram inimigos do Estado e perigosos a Roma. Esta é a tendência. E culpabilizar sempre mais os judeus. Esta tendência não é apenas dos 4 evangelistas, ela se continuou depois dos evangelhos também. Melitão de Sardes, em 170 da nossa era, já ouviu falar? Sim. Esse padre da igreja, Melitão de Sardes, cunhou a palavra deicídio. Mataram Deus. E por isso mesmo, não são dignos de respeito, não são dignos de piedade, devem ser castigados, devem ser vigiados, não podemos matá-los, mas também não podemos de forma nenhuma fazer ou ter algum contato com eles. Mas não foi apenas Melitão de Sardes, não. Foram alguns padres da igreja que são tidos em máxima autoridade. João Crisóstomo, Agostinho, Tomás de Aquino, padres e doutores, e até Lutero, foram de um antissemitismo atroz. Imagine a ferida que não foi se abrindo ao longo do contexto histórico, não, padre? E se os judeus, por primeiro perseguir os cristãos, está nos Atos. Os cristãos depois lhes deram um troco até o século XX ou até o século XIX. As coisas melhoraram, as relações nossas com eles melhoraram sensivelmente, graças a Deus, depois do Concílio Vaticano II e com o documento Nostra Aetate, que afirma que nem todos os judeus da época eram culpáveis ou responsáveis pela morte de Jesus, e a fortiori nenhum judeu de época posterior. Só aqueles sinedritas, e da maneira como se pronunciaram, e de onde proveio esta condenação, de que tipo de antipatia. Mas, já a começar de Marcos, há uma tendência a culpar sempre os judeus. E foi se tonificando este processo, né? Para Marcos, uma questão de fanatismo do Sinédrio. Mas se de Marcos sairmos para Mateus, a coisa já toma um outro aspecto. É a questão do sangue, que Marcos não tem, mas que Mateus traz, embora tenha copiado Marcos. Ninguém quer saber da responsabilidade pelo sangue derramado. Ninguém. Em primeiro lugar, não quer saber de responsabilidade alguma desse sangue, Judas, que vai ao santuário no conto de Mateus, vai ao santuário, joga as moedas no chão, recebe uma resposta indiferente, que temos a ver com isso, arranja-te, e vai se enfocar. E aqueles sacerdotes tão inescrupulosos em condenar Jesus são escrupulosíssimos naquelas moedas caídas no chão. Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue e não pode ser colocadas com outras moedas. Vamos comprar um campo para estrangeiros. A terceira pessoa que não quer absolutamente nada com o sangue de Jesus, em Mateus, é a mulher de Pilatos, que lhe manda um recado durante a audiência. Não te importunes com esse justo,
porque esta noite, em sonhos, ele me perturbou muito. A quarta pessoa que nada quer ter com esse sangue é o próprio Pilatos, que num gesto deuteronomista e completamente teatral, manda trazer água, lava as mãos em público e diz: sou inocente deste sangue. E quem é que assume a responsabilidade? O povo. Que seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas, comparando com outros textos, até que os evangelhos não são muito antissemitas, comparando com textos outros, fora da Sagrada Escritura. Agora, não que o povo tenha dito isto chamando para si uma automaldição, que seu sangue caia sobre nós, imaginando que aquela fosse a vontade de Deus, que aquele fosse o destino de Deus e que eles estavam conscientes do que estavam pedindo naquele momento. O sangue daquele homem. De fato, caiu sobre eles, mas de uma outra maneira. Não de uma maneira maléfica, mas de uma maneira salvífica. E em Lucas? Em Lucas, se desculpa mais a figura de Pilatos. Pilatos, por 3 vezes, declara a inocência de Jesus. Ele é um homem justo, ele não fez nada que mereça a morte, eu vou castigá-lo e depois soltá-lo. Por 3 vezes, Pilatos insiste na inocência de Jesus. E quando vê as coisas ficarem pretas para si mesmo, tem um expediente que só Lucas o traz. Mandá-lo a Herodes Antipas, que estava na cidade pela Páscoa naquele tempo. Que é um dado curioso, né? Porque só Lucas aponta aí a figura. Só Lucas aponta. E provavelmente isto tem que ter um outro estudo, uma outra explicação, mas vamos deixar isto para quando chegar o momento de Barrabás. Certo? Esse é o Lucas dos evangelhos, do terceiro evangelho, o Pilatos do terceiro evangelho. Só, temos ainda algum tempo? Tem? Só saindo de Pilatos para João, se tem o final disto aqui tudo. Pilatos, em João, está dentro do palácio e o povo fora, porque não querer entrar para não se contaminar. E aí começa... Veja o escrúpulo. Não tem escrúpulo nenhum em condenar Jesus, mas tem um grande escrúpulo em entrar no palácio do prefeito. Nós temos que encerrar o nosso programa. Nos estão dizendo que ele está no fim. Então, até a próxima vez, com um bom final de semana a todos. Obrigado. A você e a sua família, um bom domingo, uma boa semana.